Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém, irmãos? A Ariana já deu as boas-vindas a você que está aqui conosco, você que nos visita, você que já é membro desse lugar, você que congrega aqui conosco. Temos certeza que o Senhor está falando com você desde o início desse culto. Quem diz amém por isso? Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, abra sua Bíblia, eu quero fazer a leitura. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, eu vou fazer a leitura aqui na versão corrigida dessa vez. Deixa eu te perguntar uma coisa, você responde enquanto você está abrindo. Você tá com o coração aberto para receber essa palavra, irmão? Você crê que essa palavra vai se tornar uma palavra rema na sua vida? Ou seja, ela vai ter vida no seu coração, você crê? Você veio na casa do Pai para que você pudesse ouvir mais uma vez a voz dEle. Então, tudo aquilo que vai ser ensinado, tudo aquilo que vai ser ministrado para você, que você possa tomar posse. Não diga que é para o irmão que está do lado ou para aquele que não veio. Tome posse para a sua vida. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem de hoje, eu coloquei o seguinte: do paganismo à real adoração. Quem diz amém? Pode dizer comigo assim: do paganismo à real adoração. A real adoração. O contexto que nós vamos falar nessa noite. Quem está reinando é Salomão, e aqui não é o início do reinado de Salomão, aqui já é o final do reinado de Salomão. O homem que marcou a sua geração, o homem que tinha descendência, o homem que tinha promessa, o homem que fez algo que ninguém mais conseguiu fazer na face da terra, que foi a construção do templo, né? E da forma magnífica como foi lá o templo erguido por ele. E o contexto é esse, é Salomão já no final do seu reinado. Aqui a gente está falando mais ou menos do ano 930 aproximadamente antes de Cristo. Aqui a gente vai falar um pouco mais também sobre essa questão da história bíblica. Mas eu tenho certeza que a grande maioria que estão aqui conhece a história desse homem, a história de Salomão. Um homem que no início da sua caminhada no reinado, ele pede a Deus sabedoria. Eu sei que você conhece essa história. Mas olha que ponto, né? Aqui chega a história da vida desse homem. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, não firmem aliança com ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o nosso coração para seguires a seus deuses. Olha o que Deus está falando. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está adiante de Jerusalém. Diga assim: o monte que está adiante de Jerusalém. Guarde isso. E a sua versão pode ter assim: no monte que está a leste de Jerusalém. A sua versão pode estar assim, né? E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Versículo 8: e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e edificavam a seus deuses. Quem diz amém por essa palavra? Esse é um pedaço da história muito importante, o relato bíblico de uma história muito importante. E você tem que entender que o tema dessa mensagem é do paganismo à perfeita adoração. Do paganismo à perfeita adoração. O versículo que nós lemos e que nós demos ênfase diz assim, que no monte, em frente a Jerusalém,
né, eram adorados todos esses falsos deuses. O monte em frente a Jerusalém era um lugar onde todos os habitantes de Jerusalém tinham acesso, tinham visão. Eles tinham visão. Aquele monte que ficava de frente, conforme essa versão, a Jerusalém. E existem lugares, e aquele lugar era um lugar onde um panteão ali, os falsos deuses eram adorados. O panteão é a reunião de vários altares a deuses estranhos, a deuses que são considerados pagãos e que o povo se junta para adorar, independente de qual deus eles sigam. E esse monte de frente a Jerusalém, todos os habitantes tinham acesso. E era algo terrível que acontecia ali no tempo de Salomão. Era um paganismo total, era uma adoração a falsos deuses constante. Mas deixa eu dizer algo para você desde o início, né? Aquilo que antes era abominação, o nosso Deus, ele tem a capacidade e o poder de transformar em algo perfeito aos seus olhos. Em adoração. Era um lugar marcante na vida do povo. O povo tinha acesso. Eu sei que existem lugares marcantes na sua história. E lugares marcam a nossa vida ou não marcam? Marcam, tem lugares que marcam a nossa vida, né? O lugar onde você casou, o lugar onde você pediu a sua esposa para que ela, se ela queria casar com você, o lugar onde vocês começaram a namorar, tudo isso marca, né? O lugar, o hospital que nasceram seus filhos, né? Tantos lugares marcam a nossa vida. Lugares têm essa capacidade de nos marcar. E aquele lugar onde todo o povo tinha acesso, a visão do povo, quando olhavam para o monte e a entrada de Jerusalém, era uma constante fumaça. Era uma constante fumaça. Era um constante queimar de incenso a falsos deuses. E o povo que outrora Deus havia libertado do Egito com braço forte, agora se deparava, né, a leste, quando o sol nascia na direção do nascer do sol, que significa esperança, que significa um novo tempo. Quando eles olhavam para a entrada do monte, que fica a leste do ponto cardeal, sabe o que eles viam? Fumaça de crianças, de milhares de crianças que eram jogadas vivas em adoração a Moloque. Imagina um mau cheiro. Até adultos também eram queimados ali em adoração a falsos deuses. Por quê? Porque tudo isso Salomão permite que as suas esposas construíssem o quê? Altares, templos aos deuses que elas seguiam. Que lugar terrível! A montanha de frente a Jerusalém. A montanha que ficava ao leste de Jerusalém. Era um lugar terrível. Prostituição, ali em forma de adoração ao Deus amonita, de uma forma terrível. No decorrer do dia, pessoas que eram abominadas ali, oferecidas a falsos deuses, e o povo de Jerusalém tinha acesso total da sua visão àquele lugar. Um lugar que era de profunda tristeza, não tenha dúvida disso. Um lugar que Deus não estava se agradando de forma alguma. Quando as pessoas olhavam, elas enxergavam somente adoração a falsos deuses. Por que isso aconteceu, pastor? Porque eu conheço um pouco da história de Salomão, e ele tem ali um encontro com Deus, ele vai pedir sabedoria. Por que foi que isso aconteceu? Lembre-se que o texto que nós lemos começa dizendo assim: e tinha Salomão, quantas esposas? 700 esposas. 700 esposas. Tinha Salomão 300 concubinas. E elas eram adoradoras de falsos deuses. Elas queimavam adoração aos seus deuses logo na entrada de Jerusalém. Só nesse texto que nós lemos, o texto está nos dizendo que Salomão ergueu templos a 4 divindades pagãs. Moabitas, amonitas, né, ao Moloque.
Um lugar ali que era terrível a adoração a falsos deuses. Ele ergue, ele permite que isso aconteça, ele financia essa construção a falsos deuses. Por que foi que isso aconteceu, pastor? A gente está falando do mesmo homem. Será que a gente está falando do mesmo personagem bíblico, Salomão, filho de Davi? Será que é o mesmo? Sim. Tem um tempo da sua vida onde ele se deixa ser influenciado pelas suas esposas. Esposas que o Senhor havia dito assim, não tomem esposas desses lugares. Por quê? Porque elas adoram a falsos deuses. A ordem já havia sido dada pelo Senhor, mas que coisa! Mas que coisa terrível! Imagine pela manhã, quando o povo acordava, que queriam ver o sol nascendo, ao olhar fumaça de bebês, milhares de bebês que eram jogados vivos, queimados. Olha só que coisa terrível. Não tinha esperança, porque, queridos, olha, mais uma vez o sol vai nascer onde? Lá, aqui na direção do mar. Lá aqui no leste, e amanhã, logo cedo, vai ser um novo tempo, onde nós renovamos a nossa esperança em Deus, que a nossa semana vai ser produtiva, que a nossa semana vai ser de vitória, que Deus vai nos dar vitória, que o Senhor vai à nossa frente. O nascer do sol simboliza um novo tempo, e não um tempo onde nós caminhamos sozinhos, mas um tempo onde nós somos preenchidos pelo favor de Deus. Quem está aqui pode aplaudir a Jesus? Quem está aqui pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Logo no início, eu estou enfatizando para que você possa entender o que acontecia na montanha à entrada de Jerusalém. Na sua versão pode ser na montanha, no monte ao leste de Jerusalém. Você tem que entender o que era que estava acontecendo. E Deus, ele estava vendo tudo isso, e ele permite, mas não fica dessa forma, não vai ficar dessa forma. Haveria uma consequência. E quem iria pagar a consequência da desobediência de Salomão não seria ele. Sabe quem seria? Os filhos dele. A consequência viria às futuras descendências. Querido, você e eu que somos pais aqui, vamos ter uma visão além do nosso tempo. Nós estamos criando e ensinando filhos que serão os futuros homens e mulheres de Deus. O intento do inimigo é querer desviar, sabe quem? Os seus filhos. O intento do inimigo é querer perverter os nossos filhos. E nós temos que ter uma visão muito além daquilo que nós estamos vivendo hoje, dos nossos problemas hoje. Querido, não pare de investir na próxima geração. Pelo menos eu ouvi aqui uns 4 améns. Nós não podemos parar de investir nas próximas gerações, porque elas serão abençoadíssimas. As próximas gerações nossas, se nós temos acesso hoje a tantas coisas, se nós temos acesso a tantas informações, a tantas revelações da parte de Deus, imagine daqui a 20 anos, quando os nossos filhos estiverem, à frente de tantos trabalhos, estiverem ministrando. Nossa, glória a Deus! As próximas gerações que irão levar a palavra de salvação, de vida e de esperança, aleluia! Mas aqui as próximas gerações estavam comprometidas pelo pecado de Salomão. Olha, Salomão ele vai reinar, mais ou menos aqui na linha da história, do ano 970 a.C. até o ano 930 a.C. Ele vai reinar 40 anos em Israel. Lógico que quem reinou os 40 anos antes foi Davi, seu pai. E no ano 930, eram 12 tribos de Israel. Mas nesse ano, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. Então, 10 tribos vão compor o reino do norte. E 2 tribos vão compor o reino do sul. As 2 tribos do sul é a tribo de Benjamim, uma tribo pequena, e a tribo de Judá. O reino do sul, ela vai ser dirigida, ela vai ser governada por um servo chamado de Salomão, chamado Jeroboão. E Roboão, filho de Salomão, vai governar as outras 10 tribos do norte. Entenda, mais ou menos
210 anos depois que houve a divisão de Israel, houve ali o reino do norte, ele é invadido pela Síria. E acabou o reino do norte, acabou o reino do norte. Fica somente o reino do sul. O reino do norte não vai haver mais descendência, veja bem. Roboão, filho de Salomão, ele que governava a sua descendência, a tribo do norte. Só que a Síria veio, acabou com tudo. Não vai ficar descendência. Vai ficar somente o reino do sul. Vai ficar somente a pequena tribo de Benjamim e Judá. Porque foi, meu Deus, porque foi que o Senhor permite que o reino do sul permaneça? Sabe por quê? Porque existia uma promessa da parte de Deus, que o Messias viria da tribo de Judá, que o leão da tribo de Judá iria nascer, iria trazer redenção a essa terra, iria mudar a história da humanidade. E Deus, Ele é o Deus que cumpre promessas. Aconteça o que acontecer, Deus, Ele continua cumprindo as suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Mas vão se passar mais 200 anos, e a Babilônia vai invadir o reino do sul, e aí o povo é levado cativo à Babilônia. E aí vão se passar, vamos falar do cativeiro que passa os 70 anos, mas depois desses 70 anos o povo retorna. Onde hoje é ali a terra de Israel, onde hoje é ali a terra escolhida por Deus. Até aqui tudo bem? Por que eu estou trazendo até um pouco dessa informação histórica? Para que você possa entender que Deus preservou a sua palavra, mesmo diante dos erros de um homem, mesmo diante de um homem que estava na liderança do povo, que era rei do povo, mesmo diante das escolhas erradas de Salomão, Deus, Ele continua cumprindo a sua promessa. Eu falo para pessoas aqui que carregam promessas da parte de Deus. Quem sabe você hoje está sofrendo por conta das consequências das suas escolhas. Está sofrendo muito. Mas deixa eu dizer para você, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa na minha e na sua vida. Se você crê aqui, meu irmão, me ajuda a pregar. Aplauda o nome de Jesus. Me ajuda aí, igreja. Glória a Deus. O texto nos diz que Salomão ele vai fazer um bocado de besteira, vai fazer um bocado de bobagem, que vai comprometer o futuro de Israel. Ele não precisava fazer nada daquilo. Deixa eu te lembrar quem era Salomão, filho de Davi, que carregava uma promessa. Foi um dos homens mais ricos. Rico não, bilionário não, era trilionário. O cara tinha, irmão, era Israel aqui, desfrutava de um tempo de riqueza macroeconômica jamais vista. Sabe por quê? Porque Davi havia conquistado paz diante dos inimigos e havia conquistado muito ouro, havia conquistado muito despojo de guerra. E Davi, quando ele é chamado para o Senhor, ele vai deixar toda a sua riqueza, ele vai deixar um reino próspero. Olha só que ele vai deixar um reino próspero e em paz. Salomão vai herdar tanto ouro, meu irmão, tanto ouro, que é como se não tivesse o que fazer com ouro. Era tanta riqueza, era paz, era uma prosperidade sem tamanho em todo Israel. Estava indo tudo bem, desfrutando de paz, o povo rico, o reino rico, estava indo tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos momentos que nós mais precisamos vigiar é quando tudo vai bem na nossa vida. É um dos momentos que nós precisamos estar mais atentos. É quando tudo vai bem na nossa vida, é quando a gente recebe uma bênção. É quando nós somos, quando o favor de Deus material, financeiro chega sobre a nossa casa. Quando o Senhor te entrega uma cura. Quando o Senhor te dá a vitória. Quando tudo vai bem, é o momento que nós mais precisamos vigiar. Ah, pastor, então quer dizer que... Então eu tenho que desejar que nem tudo vá bem na minha vida, que tudo vá mal?
para que eu não possa ser tentado. Não, querido, você não precisa fazer isso. Eu quero te dizer o seguinte, que mesmo tudo indo bem ou tudo indo mal, você tem que ter a certeza que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Você tem que ter comunhão com Deus em momentos que as coisas vão bem e em momentos que as coisas não vão tão bem. Você e eu temos que ter essa certeza. Ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Quem diz amém por isso? Nós precisamos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, a gente até dá uma relaxada. Não é assim, irmão? Tudo vai bem. Orar mais um pouco para quê? Se eu já orei. Vim para a igreja, de novo, ir para a igreja. Eu já fui na quinta-feira, vim na terça. Vai tudo bem. Eu chegar para a escola bíblica dominical para aprender mais a palavra. Não, peraí, eu já aprendi um pouco mais no culto de domingo passado. Afinal de contas, vai tudo bem. É quando vai tudo bem que eu e você, nós precisamos vigiar, meu irmão. Ia tudo bem no reino de Israel, até que Salomão não vigia. Ele não foi fiel a Deus. Pai e mãe, eu e você, vamos continuar ensinando aos nossos filhos, e que eles possam ver, na minha e na sua vida, a nossa fidelidade a Deus em toda e qualquer circunstância. Salomão, ele vai herdar muito dinheiro, mas o que ele herdou de mais precioso, sabe o que era? O temor de Davi a Deus. Provérbios 13 vai dizer assim: o homem bom deixa uma herança a seus filhos. Sabe qual é a maior herança que nós pais podemos deixar aos nossos filhos? Sabe qual é a maior herança? O temor a Deus. Sabe qual é a maior herança que nós pais podemos deixar aos nossos filhos? É eles aprenderem conosco a adorar a Deus. Eles aprenderem conosco que eles devem meditar na palavra de Deus. Eles aprenderem conosco que tem que vir para a igreja. Eles aprenderem conosco que nós temos que honrar as autoridades legitimamente constituídas e que nós temos que honrar ao Senhor. É a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Se você pode deixar bens, amém. Faça isso. É lícito. Mas deixando bens, ou deixando educação, ou deixando bons princípios, a maior herança que eles recebem são os nossos ensinamentos de temor a Deus. Salomão recebe tudo isso. Salomão recebe tudo isso. Quando tudo ia bem, ele se perde. Ele vai se perder. Ele vai se deixar levar. Querido, seja sincero com você. Seja sincero com você. Responda no seu coração. Será que você tem sido fiel a Deus? De verdade. Mas pastor, se eu perguntar isso numa igreja, no culto de domingo à noite, querido, responda no seu coração. Será que você tem sido fiel a Deus? No momento mais desafiador da nossa vida, são os momentos que nós mais precisamos vigiar. Está tudo bem, amém, vamos vigiar. Pastor, está tudo equilibrado na minha vida, finanças vai bem, saúde vai bem, família vai bem, as coisas estão acontecendo em todos os níveis na minha vida. Vigie em nome de Jesus. Seja sincero, será que diante de tudo isso que você tem recebido, será que você tem sido fiel a Deus? Porque quando a gente está na luta financeira, familiar, de saúde, irmão, a gente não perde culto nenhum. Não é assim? Não, vai ter um culto lá na igreja Shaddai terça-feira, não vai ter o culto da quarta, não vai ter o culto da quinta, não vai ter o culto do mais feliz na sexta, vou estar no mais feliz, vai ter o culto do Nex, vou estar no Nex. Não perde culto. Lê a Bíblia, ora, escuta louvor. Por quê? Porque a gente está na prova. Porque a gente está passando momentos difíceis. É natural que a gente busque mais a Deus. Mas quando tudo estiver indo bem, em nome de Jesus, vigie, meu irmão, vigie em nome de Jesus. Sabe por que muitas vezes a gente não persevera aqui vigiando? Porque nós somos movidos por estações da nossa vida. Simples e direto. Está tudo bem, amém.
Vou até dormir mais um pouco, não preciso ir para a igreja domingo de manhã. Não, estou na prova, estou esperando a resposta de Deus. Vamos, acorda menino, vamos para a igreja de manhã. Vamos para a igreja de noite. Vamos fazer aqui o culto doméstico. Vamos para a rede. Antes, né? Era tudo levado, tudo era uma prioridade. Cuidado, irmão, faça uma análise na sua vida, saber se você não está oscilando no seu relacionamento com Deus. Vê se você não está oscilando. Vê se as coisas estão realmente acontecendo na sua vida. A nossa busca a Deus vai fazer toda a diferença. A nossa busca a Deus vai fazer toda a diferença. Você está aqui, irmão, em nome de Jesus? Eu sei que a palavra é forte, irmão. Por isso que eu perguntei, tu está afim mesmo de receber? Sei que a palavra é de confronto. Eu sei. Sei que muitas vezes não vai ser fácil, não. Mas você está aqui? Salomão herda um reino próspero, desfruta de paz, tem um encontro com Deus, o Senhor o abençoa, mas ele não vigia. Mas ele não vigia. Ele se afasta de Deus. Ele se afasta de Deus. E automaticamente, quando o homem se afasta de Deus, um vazio toma conta do coração. Quando um homem se afasta de Deus e o vazio toma conta do coração, óbvio, ele vai querer o quê? Preencher esse vazio. E esse vazio vai ser preenchido com prazeres humanos. Primeira coisa que as pessoas fazem é tentar preencher o vazio com prazeres humanos. Elas vão tentar alimentar a alma com aquilo que não é alimento para a alma, é alimento para o corpo. Não irá satisfazer a alma. Não vai satisfazer a alma. Estão lembrados da parábola quando o Senhor Jesus vai contar a parábola do fazendeiro louco, onde ele diz assim: eu tenho muita coisa. Alma, descansa, bebe, come, porque os celeiros estão cheios. Olha o que ele fala: alma come, alma não come. Alma descansa, alma não descansa. Alma sente sede, não. Quem precisa descansar é o nosso corpo. Quem precisa beber é o nosso corpo. Quem precisa comer é o nosso corpo. Estava tudo errado no sistema de valores daquele homem da parábola. Estava tudo errado no sistema de valores de Salomão. Porque ele se afasta de Deus. E automaticamente que ele se afasta de Deus, vai ficar um vazio no coração. Que ele vai preencher o quê? Vai preencher, sabe com o quê? Casando com mulheres que o Senhor disse que não era para casar. Sabe por quê? Porque Salomão vai olhar para o seu tesouro e não vai se contentar com os trilhões que ele tinha lá em ouro. Ele vai querer fazer, sabe o quê? Ele vai querer negociar, ele vai começar a importar e a vender cavalos. Cavalo aqui, irmão, quando vê cavalo aqui nesse tempo da Bíblia, principalmente os cavalos egípcios eram caríssimos. Caríssimos. Sabe o que Salomão vai fazer? Ele vai começar a fazer trade, vai começar a fazer compra e venda, vai importar madeira, depois vai exportar, vai importar pedras de Jerusalém. Olha, ele não precisava de tudo isso. Se você ler 1 Reis, você vai ver, casou com mulheres que não eram para casar, vai negociar com cavalos, vai negociar pedras preciosas, vai negociar especiarias. Eu até anotei aqui. Sabe por quê? Ele casou com esse monte de princesa de outros países para facilitar o comércio. Não apenas porque eram mulheres bonitas e atraentes, também eram, mas para poder facilitar o comércio com Israel. Irmão, me diga uma coisa, ele precisava disso? Irmão, me diga uma coisa, ele precisava disso? Não, ele não precisava de nada disso. Mas ele vai fazer. Por quê? Porque o coração dele está longe de Deus. Ei, cuidado. Faça uma autoanálise. Será que o seu coração está longe de Deus? Será que você tem buscado prazeres onde você não vai encontrar prazeres que vão saciar o seu coração? Porque o que sacia o coração e a fome do homem, sabe o que é? É a presença de Jesus. É a fonte de água viva que vai nos dar água todos os dias. É
nossa vida. Nós não podemos nos afastar da fonte, nós não podemos nos afastar do Santo dos Santos, nós não podemos nos afastar da presença do Senhor, aleluia. Pastor, mas eu não estou querendo casar com mulheres que não servem a Deus, eu não estou querendo importar, comprar carro de luxo e vender, eu não estou querendo fazer aqui um comércio. Ei, cuidado para que você não venha se envolver nos sonhos loucos do seu coração. Os empreendimentos que não são da vontade de Deus e apenas para suprir a carne. Muito cuidado. Salomão se afasta de Deus. E aí vem o quê? Aí vem as dificuldades, irmão. Aí vem os momentos difíceis. Hoje você está entendendo. Porque muitas vezes o Senhor tem permitido que você passe por luta, por prova. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto. Ele quer que você se achegue a Ele de tal forma que Ele está permitindo você passar por essa tempestade para que você possa entender que sem Ele você não consegue viver. Que sem Ele você não consegue viver. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou desejar agora a prova o tempo todo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu já disse isso. Em toda qualquer circunstância da nossa vida, da sua vida, seja fiel aos princípios do Senhor. Quem está aqui pode dizer amém. Aleluia. Que não seja essa maneira, a maneira da dor, que o Senhor traga você para perto dEle novamente. Salomão vai fazer tudo errado. Está com a sua Bíblia aí? Abra rapidamente em Deuteronômio. No capítulo 17. Quando você abrir Deuteronômio 17, deixa eu dizer para você um negócio. Quer saber como viver bem nessa terra? Quem aqui quer saber? Mergulhe na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, para tudo na nossa vida. Tem resposta como você deve criar os seus filhos, como você deve se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo, como você deve ter aliança com as pessoas, como você deve gerir o seu negócio, como você deve cuidar do seu patrimônio, como você deve cuidar da sua saúde, onde você deve ir, onde você não deve ir. Meu irmão, a Bíblia tem ensino para tudo na nossa vida. Para tudo. E Deus foi tão misericordioso, olha, guarde isso, que na lei de Moisés, a lei de Moisés... Deixa eu trazer para você. Sabe o que era a lei de Moisés? A lei de Moisés, que Deus deu a Moisés quando ele estava liderando o povo rumo à terra prometida. A lei de Moisés não era somente a lei espiritual do povo, era também a lei civil do povo. Era espiritual e civil. Era o que o povo, era a constituição, vamos dizer assim, do povo de Deus quando eles fossem herdar a terra prometida. E Deus, ele vai escrever um pedaço específico para quem estivesse governando Israel. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Olha o que Deus vai falar. Acompanha comigo, velho. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, dizereis: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como o rei daquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Olha o que ele está dizendo assim: vocês vão entrar na terra, e vocês vão olhar para o lado, e vocês vão ver que todos os reinos têm um rei, e vocês vão querer o rei. Agora, que eu escolho o rei de vocês. Olha o que Deus está dizendo, é esse daqui que Deus está dizendo. Aí Deus diz assim: homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos. Ó, irmão, olha o que Deus vai dizer. Não multiplique para si cavalos. Sabe o que é isso? Não importem cavalos para que vocês façam renda. Olha o que Deus está dizendo. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Quem está aqui? Quem está aqui? Vocês lembram uma mensagem que eu preguei aqui, que eu até disse assim, o tema da mensagem era: que lucro terás? Você lembra? Deve ter uns 6 domingos. Que lucro terás? Alguém lembra? Pelo amor de Deus, alguém lembra? Amém. Não volte ao Egito.
E Deus está dizendo assim: vocês vão querer voltar, mas não volte. Olha o que é que Deus está dizendo: não volte. Agora, olha o que ele diz: tampouco para si multiplicará as mulheres. Meu irmão, para que o seu coração não se desvie. Porque, meu irmão, vê só, velho. Deixa para lá. Nem multiplicará muito para si ouro ou prata. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverás para si um translado desse livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e terás consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras que esta lei e esses estatutos os cumprir. Irmão, ei, está aqui a fórmula para a gente não se afastar de Deus. Sabe qual é? Vamos meditar na palavra todos os dias. Medite na palavra todos os dias, para que nós não venhamos a nos afastar de Deus. Olha a consequência: e isto fará que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, ou seja, para que você não fique soberbo, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongues os dias no reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Irmão, olha para cá, Deus se preocupa em escrever esse pedaço única e exclusivamente para o rei. Olha o que eu estou dizendo: não tome para você mulheres estranhas, não importe cavalo, se contente com o que eu tenho dado para você, guarde o coração para você não ficar soberbo e vir a manietar os seus irmãos, e medite nessa palavra dia e noite, todos os dias. Deus dá uma ordem, que o rei leia essas palavras todos os dias, aleluia. É por isso, irmão, que eu e você, nós temos que meditar na palavra do Senhor todos os dias. A gente precisa. Quem aqui sabe disso? Quem aqui toma posse disso? Agora vamos lá, na real. E por que muitas vezes eu e você, a gente não está fazendo isso? Porque passa o dia, a gente não abre a Bíblia. É muito corrido, pastor. De manhã leva a menina na escola, volta para o trabalho, pega trânsito, aí chega no trabalho, aí tem trânsito para voltar para almoçar, aí tem luta, aí não sei o que, e quando chego de noite, irmão, eu estou falando alguma coisa que não é real? Não, irmão, a gente sabe, mas eu alerta, primeiro para mim, irmão, quando Deus me deu essa palavra ontem, foi uma pancada. Eu disse: Deus, é para domingo à noite mesmo, tem certeza. Para hoje, para que eu e você não nos venhamos a afastar do Senhor, aleluia. O exemplo de Salomão é real para mim e para você hoje. Ele se afasta de Deus, e quem vai pagar o preço maior são as gerações futuras, os filhos dele, os descendentes dele. Sabe por quê? O versículo 8 de 1 Reis 11, a Bíblia King James traduziu da seguinte forma: e deixou-se Salomão seduzir. E deixou Salomão a seduzir. Ele vai se deixar seduzir por mulheres, cavalo e ouro. Em outras palavras, sexo, poder e dinheiro. É aquilo que corrompe o coração do homem. E o alerta havia chegado para ele. Irmão, o texto diz assim: e deixou-se Salomão seduzir. O que foi isso? Diga assim: aos poucos. Não, Salomão, peraí. Salomão desvia de vez do Senhor? Não, ele vai se afastando aos poucos. Vai se afastando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah não, agora eu vou voltar para Deus. Não, peraí, agora deixou-se Salomão a seduzir. Aos poucos ele vai se afastando de Deus. Aos poucos ele vai se afastando de Deus. Sabe quando isso começa a acontecer? Quando ele faz aliança com povos que ele não devia fazer alianças. De novo, pastor, estou falando disso.
Irmão, quase todo culto a gente está dizendo, pelo menos eu estou dizendo isso daqui, já tem uns 60 cultos, direto. Cuidado com quem você faz aliança. Nenhuma aliança é neutra. Cuidado com quem você faz aliança, em todos os níveis, desde relacionamento homem e mulher a relacionamento comercial. Cuidado com quem você faz aliança. Muito cuidado. Muito cuidado. A Bíblia vai dizer assim, que não há comunhão de luz e trevas. Não há comunhão de luz e trevas. Não tem como. Irmão, peraí. Eu creio que Deus ele pode fazer um milagre na sua família e que seu marido ou que sua esposa venha se converter ao Senhor. Eu creio nisso. Quem aqui quer comigo? Tem umas 4 pessoas? Eu creio nisso. Agora, isso só deveria acontecer, guarde bem o que eu vou dizer, se essas 2 pessoas não conheciam os princípios da palavra de Deus, como é ensinado, por exemplo, aqui na igreja. Não conhece o princípio, aí a mulher se converte primeiro, aí aquela luta, aí vem para o culto, aí chora para Deus salvar o marido, aí Deus vai misericordiosamente, vai e salva o marido. Não conheciam os princípios, fizeram aliança, aí o Senhor agora transformou. Quem diz amém? Quem está aqui nessa leitura comigo? Agora, se você nasceu na igreja, se você conhece a palavra de Deus, e você insiste em fazer alianças com povos que não são povos do Senhor, que você se prepare, infelizmente, para as consequências. Você conhece o princípio e não quer seguir? Você conhece o princípio e quer fazer diferente? Depois quer que a gente ore? Depois vai vir estou sofrendo um preço, você está pagando esse preço porque você quer. Não adianta olhar para mim de cara feia não, velho. Irmão, eu vejo cara feia todo dia, quando eu me acordo e me olho no espelho. O negócio que eu não tenho medo é cara feia. Aí depois eu vejo uma cara linda dessa aqui. Não, eu disse no espelho, eu não disse, irmão, pela me ajuda, igreja. Me ajuda, senão eu estou em maus lençóis. Não tem medo de cara feia não, velho. Não farás aliança. Quer fazer? Oxi, faça. Agora prepare para a consequência. Quer fazer um contrato lá com um cara ou com uma mulher que não serve a Deus e botar o seu dinheiro na sociedade? Quer fazer? O dinheiro é seu, faça. Agora a Bíblia diz assim, não faça. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quer saber, irmão? Porque depois que vem os filhos, aí que o negócio se estreita. Peraí. Você é crente, casou com uma mulher não crente. Aí você vai querer ensinar os livros da Bíblia. Qual é a Bíblia que a sua mulher vai querer ensinar? A Bíblia evangélica ou a Bíblia católica? Não, peraí, vai ensinar o quê? Macabeu, Judite, não sei o quê. Ou vai ensinar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Peraí. Você vai vir para a igreja... Ou quem sabe você casou com alguém que é espírita. Se tem alguém aqui espírita, que o Senhor fala no seu coração em nome de Jesus. Ou você, aí vai seu filho, aí você vai levar domingo de manhã para a igreja e o marido ou a mulher vai levar para o centro espírita na sexta-feira. Peraí, quem procurou isso foi você. Peraí. Vai levar para um terreiro de Umbanda no domingo ou vai trazer para a escola bíblica dominical? Peraí, seu filho vai para onde? Não, pastor, não, é tudo um equilíbrio. Um domingo vai para a igreja, outro domingo vai para o centro, vai para o terreiro. Peraí, você conhecia o princípio. E quem quis essa aliança foi você. Você conhecia. Quem insistiu foi você. E aí, o que é que eu vou fazer, pastor? Irmão, aí é um longo tempo, é um longo processo. Aqui as coisas sejam transformadas, mas eu creio que Deus pode transformar. Agora você não precisava sofrer o que você está sofrendo. Ei, não precisava sofrer o que você está sofrendo. Cuidado com as concessões. Salomão vai abrindo mão.
vai casando com mulheres que a palavra, que a lei diz que não era para ele casar. Vai tendo filhos. Como é que esses filhos vão ser ensinados? No temor do Senhor Yahvé, ou de acordo com os deuses pagãos das suas esposas? E agora? Como é que eles vão ser ensinados? Como é que eles serão ensinados? Se você conhece, você é responsável. Se você está ouvindo, a responsabilidade agora está com você. Quem ouviu a palavra? Diga assim: até que algo acontece. Esse Deus é misericordioso demais, irmão. Meu Jesus, Deus é misericordioso demais. Até que algo acontece. Salomão começa a relaxar no seu relacionamento. Vamos lá, vamos refazer. Salomão começa a relaxar no seu relacionamento com Deus. Começa a se afastar de Deus. Vai casar com quem não devia casar. Vai administrar a economia como não se devia administrar. Vai administrar um reino como se não deveria administrar. Meu irmão, o cara teve um encontro com Deus. O cara teve um encontro com Deus. Deus aparece para dizer assim: o que é que você quer, meu lindo? O que é que você quer? Lembra que Deus disse para Salomão: pede o que tu queres, meu irmão. Ele podia dizer assim: eu quero ser o imperador da terra, Deus. Estou em paz com todos os meus vizinhos, mas eu quero mais. Ele poderia pedir isso e Deus iria dar, sim ou não? Ele dizia assim: eu quero mais dinheiro, eu quero ser o homem mais rico que já viveu aqui nessa terra. Deus iria conceder. Mas o que ele pede? Ele pede algo material? Não, ele pede algo até abstrato. Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Meu Deus, esse homem era crente. Esse homem era crente. Me dá sabedoria para governar o teu povo. Até que algo aconteceu. Até que algo aconteceu. Irmão, vamos vigiar em nome de Jesus. Eu estava vendo um pastor pregar. Ó, segura aí. Eu estava vendo um pastor pregar. E ele disse, de mais dos seus 30 anos de ministério, ele chegou e disse assim: é clássico os acontecimentos na vida de alguém que vai esfriando no seu relacionamento com Deus. Algumas coisas acontecem. Aí ele falou, eu anotei. Sabe o que acontece? Sabe o que é que primeiro começa a dar desculpas. Não vou para a igreja que eu estou cansado. Não vou no culto de quinta porque tem muito trânsito. Eu não vou dar o meu dízimo porque as coisas estão apertadas. Ele vai começar a dar desculpas. Sabe o que é que vem depois da desculpa? O compromisso com Deus começa a ficar relativo. Começa a ficar relativo. Eu vou para a igreja quando eu quero. Eu vou de qualquer jeito. Vai ser mais um culto mesmo na minha vida. Eu chego lá depois do louvor. Eu chego lá na hora da mensagem. Ó, irmão, se tu chegou atrasado aqui, não estou falando para você não, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Começa a não ter... Agora, vê só. Cuidado para isso não ser uma rotina na sua vida. Não, o culto começa às 7 horas. Não, 7h15 eu chego. Aí, isso é uma rotina. Irmão, peraí. Tu veio para cultuar? Você vai fazer o que aqui? Irmão, a melhor coisa é a gente chegar aqui no começo e sair depois da última bênção. Não tem... Olha, meu irmão, hoje está só sendo só, né? Bufo. De novo, segunda vez. Cara, se você chegou atrasado hoje, não tem nada. Meu irmão, em nome de Jesus, às vezes acontece, ou não. É um trânsito, é uma batida, é isso que acontece. Agora, não faça disso uma rotina na sua vida. Não faça disso uma rotina na sua vida. Porque isso demonstra que você está afastando de Deus. Pastor, a igreja não é Deus. Mas na igreja você ouve falar de Deus e cultua Deus. E na igreja você recebe o ensino. Você começa a ficar menos acessível. A gente diz para você, pergunta aqui, tem alguém aqui para distribuir os kits dos visitantes da igreja El Shaddai? Não tem um no culto de 5 horas. Só tem meninas da secretaria que ficam ali doidas, correndo atrás do povo da introdução para entregar. Começa a ficar menos... Pastor, no culto de 5 eu não vou.
for só para o culto de 6, meu irmão, a gente é uma igreja com 1000 e tantos no hall de membro, grande coisa. Agora no ministério para servir no culto infantil, o povo na última hora disse que não vai para o culto. Eu não vou para o culto hoje. Falta de compromisso, rapaz. A gente aqui pedindo para pessoas entregarem lembranças para o visitante, isso é uma vergonha para o povo de Deus. É que eu tenho que pegar mais leve, velho. Começa a relativizar as coisas. Irmão, isso é um sinal. Olha, irmão, eu chorei ontem quando Deus me deu essa palavra. Porque o primeiro confrontado fui eu. E você acha que é fácil vir aqui no culto de 18h30 trazer uma palavra dessa? Sabe por que eu estou aqui? Porque meu compromisso é com Deus. Começa a relativizar. Está se afastando de Deus. Perde a centralidade da vida com Deus. Querido, isso é um padrão de quem está em queda livre no seu relacionamento com Deus. Assim foi com Salomão. Se você pegar aí, você vê a história, o templo erguido por ele, 243 metros quadrados. Irmão, tem apartamento hoje de 300 metros quadrados aqui na beira da praia. É ou não é? Sabe quanto era? 243 metros quadrados era o templo, o primeiro templo. Mas sabe o que era a diferença? Meu irmão, era todo de ouro por dentro. Meu irmão, era ouro que não acabava mais. Ninguém conseguiu na história e nem vai conseguir fazer um igual. Mas sabe o que ele fez para ele? Palácios de mais de 1000 metros quadrados. O exemplo que ele recebeu de Davi foi não. Davi diz assim: oxe, como é que eu posso estar morando aqui num palácio e a presença, a arca do Senhor está ali ainda em tendas? Não, peraí, não pode uma coisa dessa. Primeiro Deus, primeiro para Deus. Vamos começar aqui a ver a construção do templo. Ele não construiu, quem terminou foi o próprio Salomão. Mas olha o coração dele, olha o coração de Davi. Querido, na minha e na sua vida, primeiro Deus. Primeiro Deus. Sabe por que eu estou trazendo tudo isso? É para alertar caso você esteja se perdendo no seu relacionamento com Deus. Quando você começa a colocar Deus em segundo plano, você está se perdendo no seu relacionamento com Ele. Sabe quem começou a pagar por tudo isso? O povo. O povo. Salomão começa a erguer templos terríveis para as suas esposas que adoravam deuses pagãos. Ora, a construção precisa de dinheiro. Quem está aqui, irmão? De dinheiro. E tome Salomão a gastar, tome Salomão a gastar, tome Salomão a gastar. Gastou. Quando olhou para o seu cofre, as suas finanças estavam em baixa. O povo estava começando a ser oprimido para pagar imposto, para poder financiar a adoração a falsos deuses das suas esposas e dos seus filhos. Quem começou a pagar? O povo. Quem começou a pagar? O povo. Irmão, dá para imaginar como era o início da sala dos tesouros de Salomão? Dá para imaginar? Quantos metros quadrados tinham de barra de ouro, moeda de ouro, pedras preciosas? Nó. Devia dar uns 10 cofres do tio Patinhas. Ou mais, né? Quem lembra? Desenho dos tio Patinhas, né? Quem foi criança na década de 80 sabe isso, né? 80, 90, né? Eu não sou tão velho, não. Lembra do desenho que Patinhas nadava? Era cada desenho massa, irmão. Peraí, vamos deixar aqui um negócio mais light. Era cada desenho massa quando a gente era pequeno. Faísca e fumaça, tu lembra desse? Caverna do Dragão, tinha até medo, irmão. Que desenho demoníaco, velho. Eu tinha medo, irmão. Eu tinha medo quando aparecia lá como era o nome do bicho do dente só? Vingador. Não, o mestre do mago era que dava o maior susto. De repente saía. Dava uma agonia aquele desenho, irmão. Cara, o povo querendo sair, chegar no... Chega, acabou. Aí tinha lá o cofre, meu irmão, o Salomão olha para o cofre, umas 10 vezes o cofre do tio Patinho lá, disse, não tem mais dinheiro. Quem paga? O povo. O povo. Ah, irmão, porque quando o justo governa, o povo se alegra.
Mas quando alguém que é ímpio, alguém que está longe de Deus, meu irmão, o povo sofre, o povo sofre. O povo sofre, a descendência vai sofrer. Um homem que tinha promessa, um homem que fez muito diante de Deus, construiu o templo. O homem que carregava uma promessa da parte de promessa, tinha descendência. Filho de Davi. Lembra da montanha do início? Lembra da montanha erguida, da montanha na entrada de Israel, em outras versões a leste de Israel? Lembra da montanha que ele falou no início? Que Salomão construiu aquele monte de templo lá, deuses pagãos. Botei aqui, ó, é só você ler o texto: Micom, deus amonitas; Quemos, deus moabitas; Moloque, abominação. Tudo isso ficava onde? A entrada, de frente. Em outras versões, a leste de Jerusalém. Agora deixa eu começar a trazer aqui uma palavra. Mas existe redenção na terra. Você está aqui, irmão? Existe redenção na terra. Existe redenção. O histórico, você entendeu tudo o que estava acontecendo, sim ou não? Até que Jesus chegou. Deixa eu repetir, que eu acho que você não entendeu. Até que Jesus chegou. Até que Jesus chegou. Diga assim: tudo muda quando Jesus chega. Tudo muda quando Jesus chega. Tudo muda quando Jesus chega. Ei! O versículo 8 de 1 Reis 11: edificou Salomão um alto a Quemos, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Sobre o monte que está, na sua Bíblia pode ter assim, ao leste de Jerusalém. Sabe que monte é esse? Sabe o que é que fica nesse monte? Ali que é o Monte das Oliveiras, velho. Sabe o que é que tem aqui? O Jardim do Getsemane. Sabe onde era o Jardim do Getsemane? Exatamente a leste de Jerusalém, ou em frente, ou aqui, de frente a Jerusalém. Ei, cerca de 1000 anos depois, onde acontecia aquela adoração a deuses pagãos, onde acontecia ali a sacrifícios humanos, Jesus ia orar no Jardim do Getsemane, que fica a leste de Jerusalém. 1000 anos depois de toda essa abominação, o Senhor envia o seu Filho para mudar a história daquele lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Ora, irmãos, se Deus ele pode mudar a história de um lugar, avalie o que Ele pode fazer na sua vida. Avalie o que Ele pode fazer no seu casamento. Avalie o que Ele pode fazer na sua saúde. Avalie o que Ele pode fazer nas suas finanças. Ei, cerca de 1000 anos depois, a minha e a sua redenção começa ali no Jardim do Getsemane, onde Jesus começa a suar sangue, onde as primeiras gotas do seu sangue é derramada sobre a terra. E basta uma gota do sangue de Jesus para redimir toda a terra. Você não entendeu não, velho? Naquele lugar onde era adoração a deuses pagãos, Jesus ia orar. Jesus tinha ali encontros com Deus. Jesus começa a trilhar o seu caminho do Calvário exatamente no Jardim do Getsemane. Onde? A leste de Jerusalém. Ei, é o lugar que eu e você a gente vai visitar em 2024. Quem está comigo? Meu Deus! Hashtag vamos para Israel. 2024. Vai sair a nossa caravana. Roda Jesus. Pastor, não tem R$1 para ir. Bem-vindo à terra. Bem-vindo a receber um grande milagre do Senhor. Vamos embora. A gente vai pisar lá, irmão. A gente vai pisar lá em nome de Jesus. Vamos pisar lá em nome de Jesus. O Jardim de Getsemane a leste. Antes paganismo, agora adoração ao Deus real. Você entendeu porque o tema da mensagem é esse?
do paganismo à real adoração, porque quando Jesus chega, tudo muda. Porque quando Jesus chega, nenhuma cadeia permanece. Porque quando Jesus chega, nenhuma potestade domina. Porque há poder no nome de Jesus, maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior que está em nós. O nosso Jesus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Até o dia que o sangue de Jesus começa a ser derramado naquele lugar que antes era terrível. Agora, o Deus de Israel era adorado, aleluia. Agora o Deus de Israel era exaltado. Eram feitas orações a Deus no jardim do Getsêmani, aleluia. Eu quero nessa noite celebrar junto com você ao Deus que transformou aquela montanha no leste de um lugar pagão em um lugar de adoração. Eu quero celebrar com você nessa noite o Deus que pegou a sua família que estava em pedaços e já começou a transformar e fazer agora numa boa família, que pegou o seu tempo de desgraça e começou a dar um tempo de paz, um tempo de escassez e um tempo de abundância, um tempo de morte e um tempo de vida. Quem diz amém por isso? Agora o povo podia olhar para o leste. Agora o povo podia olhar para o leste. Agora o povo podia entrar, como diz a versão, podia olhar para o monte que ficava na entrada de frente a Jerusalém. E agora não via mais o fogo queimando crianças. Agora via o Filho do Deus vivo no lugar de oração. Agora era um lugar onde as pessoas podiam falar com Deus. Foi transformado. Foi transformado. Traz a vida aos sepulcros, aquela que a gente cantou da outra vez. Eu convido você na mesma reverência que a gente está a ficar de pé. Adore.